Olá pessoal, hoje eu vou aproveitar a discussão em torno da nomeação do Ricardo Vélez Rodrigues para ministro da Educação e vou falar do último livro dele, uma edição de 2015, A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista, da Vide Editorial. Tá? Esse livro tem 231 páginas, como eu disse, é de 2015, então não cobre totalmente o período do PT, né? Ainda teve um ano mais. Mas é bem interessante para aqueles que nunca viram nada a respeito, por exemplo, de política, ciência política, economia, o que seja, em relação ao governo do PT. Quem já viu em outros autores, como por exemplo Olavo de Carvalho, Bruno Garchagen, e outra, o príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, coisas assim, vai achar o livro até um pouco repetitivo. Mas, mesmo assim, ele é bom para resumir em poucas páginas o que a gente está passando, quais os problemas que a gente tem, e em alguns capítulos até como resolver por cima, né, quais princípios devam ser usados. Também fiz alguns slides de resumo que eu vou deixar num link na descrição. E comparado com o vídeo da outra semana, esse aqui é bem mais curto, até porque o livro é mais curto também. Então, o livro é dividido em 8 capítulos, cada capítulo quase abordando um tema diferente, embora todos eles tenham uma certa ligação entre si. Então, o primeiro capítulo é para aqueles que dormiram, não sabem nada do que aconteceu com o PT. Então, ele é um resumo do PT no governo desde a eleição do Lula. Tudo que você, às vezes escândalos que você até esqueceu, o livro aborda. O capítulo 2º é um capítulo que vai descrever o PT como um partido, um movimento neopopulista, e o Ricardo Vélez vai fazer uma descrição do que é neopopulismo. O capítulo 3º é um comparativo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Então, Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e depois Venezuela, versus a Aliança do Pacífico, que é Chile, Peru, México e Colômbia. O capítulo 4º é, vamos dizer assim, a origem da intervencionismo no Brasil, desse pensamento que a gente tem, e a origem é o fato que somos uma sociedade patrimonialista. Então, o Ricardo ele vai abordar o que é patrimonialismo, de onde surgiu, o que é diferente nas sociedades mais avançadas e por que somos assim. O capítulo 5º e o 6º, eles se referem à educação. Então, vai fazer uma explicação do panorama educacional do Brasil desde o século XX, reformas que foram feitas, objetivos, por que a gente tem a pior educação do mundo, coisas assim. Capítulo 7º é como quebrar o patrimonialismo, e o 8º e último é em relação à sobrevivência nacional, porque até a gente pode ter problemas com o terrorismo. Então ele vai ligar as duas coisas. Tá? Nessa resenha, como de praxe, eu vou inverter a ordem que o autor usa. Eu vou começar pelo capítulo 4º, que fala da origem da nossa sociedade patrimonialista, e em seguida eu sigo a ordem dele mesmo. Então, o que ele define como patrimonialismo? É uma sociedade cuja autoridade patriarcal original é uma autoridade carismática, que administra tudo como propriedade familiar e tudo faz para seus próprios interesses. Então, digamos que é aquela história que confunde o público com o privado, quem é governante é dono e pode fazer o que quiser, porque é dele. Tá? E o que seriam as sociedades que não são patrimonialistas, né? O Ricardo Vélez vai usar a definição do Weber, Max Weber, dizendo que são sociedades contratuais e que elas surgiram a partir do confronto entre nobres feudais, até porque o rei nessas sociedades era um rei mais fraco, por exemplo, da Inglaterra, da França, então os nobres tinham mais poder, mais influência, e a luta entre eles, a luta de classes, gerou uma concordata, né? Um acordo de paz social em que as negociações entre eles seriam feitas a partir de contrato social, por exemplo.
Já as patrimonialistas, como a nossa, de várias formas elas surgiram, né? Ele cita o exemplo do Egito e da China, ele chama de sociedade déspota hidráulica. Ele usa a definição de um outro autor da Escola de Frankfurt, que usa essa definição. E o que eram essas sociedades déspotas hidráulicas? Eram sociedades em que o acesso à água era controlado, até porque a água era escassa, por exemplo, o Nilo no Egito, e por terem controle à água, eles conseguiam regimentar uma multidão. Ele dava ordem e uma multidão seguia. O caso do Brasil é um pouco diferente, ele não chega a abordar isso no livro, mas eu dou aqui incluo coisas que eu já vi em outros livros. A sociedade portuguesa não surgiu como a francesa e a inglesa, de luta entre nobres, né? Ela sempre foi e começou com um Estado central muito forte. Por exemplo, com a fundação de Portugal, já tinha um rei muito forte e os nobres orbitavam ao redor dele. Então sempre foi uma sociedade que seguia um líder mais carismático e dono de tudo. Aliás, a própria definição lá era que o rei era dono de tudo mesmo, toda a propriedade. E o que isso trouxe para o Brasil? Bom, o patrimonialismo influencia diretamente na noção que somos intervencionistas, ou seja, a gente usa de um poder carismático pessoal com o objetivo de resolver alguma coisa. Então, vamos resolver a pobreza, vamos trazer progresso. Então, o governo, o Estado central é responsável por fazer isso a partir de um líder que vai falar que ele é a solução, ele é tudo, e tudo vai se resolver a partir dele. E aí gera o que a gente vê, né? Campeões nacionais, amigos do rei, empresas ligadas ao governo, corrupção e ineficiência. Tá? Depois o livro vai abordar o ciclo petista, né? Então aqui é aquela história de quem dormiu e não lembra de nada, vai relembrar lendo esse capítulo. Ele começa mostrando que o PT sempre teve duas caras, né? Ele tinha a cara externa, que ele escreveu, por exemplo, a Carta ao Povo Brasileiro, em que defendia economia de mercado, as reformas do Fernando Henrique, dizia que ia respeitar os acordos internacionais, não ia não pagar a dívida, coisas assim. E teve uma outra carta que poucos ficaram sabendo, que é a Carta de Olinda, que foi escrita antes da Carta ao Povo Brasileiro, já no início de 2002, que era um aceno à base petista, né, em que lá ele falava, olha, a gente vai defender a intervenção na economia, tudo que a gente viu veio da Carta de Olinda, né. Para os trouxas verem era a Carta ao Povo Brasileiro e o que eles de fato iam fazer era a Carta de Olinda. Qual a consequência disso, né? Então, de novo, eles tomaram o Estado para eles mesmos. Quem lembra que o Lula plantou uma estrela de rosas no jardim do palácio, mostrando que ele era dono do negócio mesmo. Estatais, fundos de pensão, é tudo dele, tudo do partido. Uma bagunça administrativa, né? O Ricardo Vélez Rodrigues chama de entropia, que significa caos administrativo, ninguém sabe de nada, tudo uma zona. Corrupção, enfraquecimento dos sistemas de controle, então o TCU, por exemplo, não conseguia fiscalizar tudo o que deveria, por exemplo, gastos com sindicatos, o Ministério Público também, a supremacia do Executivo, mensalão, compra o Congresso e pronto, a política externa não era de interesse nacional, era a política dos amigos, a política do Foro de São Paulo, dos bolivarianos, empobrecimento, volta da inflação, maior taxa de homicídios do mundo, e etc., tudo que a gente sabe, né? Depois ele vai abordar a educação. Então, ele é ministro da Educação agora, então, a partir desses 2 capítulos, você vai entender o que ele sabe sobre educação, o que ele pretende. Não o que ele pretende, mas como ele enxerga os problemas. Tá? Ele começa com um histórico da educação no Brasil, então, a educação formal, né, de escolas. Então, primeiro teve o que ele aborda, né, a primeira fase ele chama das reformas do ciclo militar de 1964, que era a última reforma educacional que teve seguindo
vamos dizer assim, uma continuidade de política de Estado. Porque quem começou essa história com esse tipo de educação formal, até de onde surgiu o Ministério da Educação, foi o Getúlio Vargas. E o regime militar continuou o modelo do Getúlio Vargas, que era o ensino em 3 ciclos, o básico, o médio e o superior. Eles eram interligados, vamos dizer assim, com a ideia de que o objetivo da educação é o desenvolvimento econômico. Então, o básico preparava você para o médio, que preparava para o superior, e o superior você seria um profissional, que traria desenvolvimento econômico para o país. O que os militares inventaram também foi a educação moral e cívica, com o objetivo de quebrar o compromisso com o clã, que eles chamavam. Então, aquela história do brasileiro priorizar as relações familiares e pessoais, a ideia é, com essa educação moral e cívica, você discutir os problemas nacionais e se transformar digamos, numa pessoa que pensaria o país e não a sua família. Na prática, o que aconteceu? Então, o objetivo era a educação profissionalizante. Não era uma educação cidadã, uma educação para formar uma pessoa melhor. Era uma educação para você aprender a fazer um ofício. Só que aconteceu o problema que muitas dessas práticas ainda estão, aliás, desconectadas do mercado, né? Então você aprende um monte de coisa que você não vai usar no seu trabalho, ou às vezes para empregos que nem existem, tá? Ou que já deixaram de existir. Isso não é inovação brasileira, não. Isso é o que eles chamam de um modelo das grandes escolas francesas, né? As grandes écoles, que o objetivo era você obter título e um diploma. E o que aconteceu? Temos então o vício da massificação, todo mundo tinha que entrar na escola, da profissionalização, todo mundo ia ter um ofício, e da superespecialização, então cada curso para cada coisa específica. E o que aconteceu também, que vai impactar mais para frente, é a substituição das escolas normais por cursos de pedagogia. Então a formação de professores mudou. E esses cursos começaram a usar o método Paulo Freire. Tá? Segundo, depois, o Ricardo Vélez vai abordar os problemas da educação na nova república, né, depois do regime militar. Então, já continua o modelo Paulo Freire na pedagogia. Teólogos da libertação, que é da Igreja Católica, né, a parte esquerdista, que tem livros e livros sobre isso, sobre os teólogos da libertação que querem infiltrar a igreja para a Revolução Socialista. Tomam as escolas religiosas. Ele dá o exemplo da escola de Porto Alegre, que eu esqueci o nome da escola, mas que até ficou famosa pelos alunos vestirem saia e criticarem a patriarcal, ou a sociedade patriarcal, e etc. A educação moral e cívica vira pregação contra o capitalismo, e a avaliação de professores não era feita, digamos, de forma neutra. Quem controlava eram os sindicatos, então os sindicatos podiam expulsar quem eles não gostavam. Por fim, ele avalia o ciclo petista da educação, né? O que aconteceu? Não tinha plano nenhum, o PT, tanto que o primeiro ministro da Educação, que era o Cristóvão Buarque, foi demitido por telefone. Como não tinha plano, então sem planos o que você faz? Vamos investir. Eles criam o Fundeb, inventam universidades federais, algumas já existiam, só muda de nome ou agrega alguma coisa. Cai a qualidade do ensino, por exemplo, a gente está sempre quase em último no PISA, nos testes internacionais. O Enem é uma bagunça, né? Aparelhamento do IPEA e do IBGE, o famoso turismo acadêmico, que é o Ciências Sem Fronteiras. Eu encontrei algumas pessoas lá, eu fiz intercâmbio, mestrado na Holanda e na Inglaterra, sem o Ciências Sem Fronteiras, quem pagou fui eu, mas o que eu encontrei de brasileiro viajando pela Europa, em vez de estudar pelo Ciências Sem Fronteiras, eu perdi as contas. E um preconceito contra o ensino privado, né? O privado ele é avaliado muito mais duramente que o público, né? A gente sabe que as faculdades públicas caem aos pedaços, mas mantêm o status, né, de educação pelo ministro, e as privadas, os caras detonam
tá com a parede torta, eles tiram a certificação, né? Então, 2 pesos, 2 medidas. E um capítulo inteiro, ele aborda o problema gramsciano, que isso aqui, ele passa o capítulo inteiro explicando quem era Gramsci, e resumindo, quem já viu em outros livros isso, ele era um intelectual esquerdista italiano da hegemonia. A ideia dele era transformar a sociedade a partir da hegemonia, em que as pessoas mudariam o seu senso comum e se tornariam socialistas sem saber. Então, seria infiltrar escolas, sindicatos, igrejas, etc. E os intelectuais orgânicos, que ele chama, intelectual orgânico não é só professor, é artista, é jornalista e o que seja, transformaria os valores da sociedade para a sociedade tornar-se socialista. Então, seria uma revolução pacífica, uma revolução nas mentes das pessoas. E o PT fez isso desde o regime militar, né? A partir da ocupação de sindicatos, igrejas, escolas, e o que ele fazia com as pessoas jornais, o que ele fazia com as pessoas que discordavam, ele simplesmente botava para fora. Então fazia uma censura velada, simplesmente tirando a opinião contrária. E o resultado, a destruição da inteligência brasileira, né? A gente emburreceu. Os últimos 2 capítulos, então, o penúltimo sobre como quebrar o patrimonialismo, ele dá 6 soluções. Ter um empresário independente, empresariado independente, que não fique sobrevivendo de Bolsa BNDES, uma oposição que canaliza a situação da população, como em 2013. Na época, a ideia que a gente tinha de oposição era o PSDB, que não é oposição coisa nenhuma, né? Continuidade das investigações da Lava Jato, a criação de think tanks, que possam discutir os problemas nacionais, ter uma imprensa livre e um núcleo de análise estratégica que apresente alternativas ao Brasil. Que ele cita que existiu isso no regime militar, que era a Escola Superior de Guerra, que hoje não existe mais. O pessoal chega lá sem uma mínima ideia do que quer como Estado para o Brasil e segue, por exemplo, as definições da ONU ou do Foro de São Paulo. Não existe uma definição nacional do que queremos ser. O último capítulo, sobrevivência nacional, ele divide isso em 3 esferas, né, para como a gente sobrevive como nação e até para enfrentar o terrorismo. Então, a primeira esfera é cultural, ele quer uma educação para a cidadania, principalmente nos 4 anos iniciais do ensino fundamental. Então, uma verdadeira educação cidadã, sem ideologia de gênero, sem gramscianismo, sem vamos derrubar o governo, o capitalismo, o que seja. Segundo pilar é político, precisa ter uma real representação política. Inclusive, quem não gosta do governo e a oposição precisa ter voz, que na época, né, a gente sabe que não tinha. E um detalhe importante é que ter 50% mais um dos votos não é cheque em branco para o governo fazer o que quiser, né? Então não é que eu ganhei a eleição, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? PT é bom em fazer isso. E ter um pensamento estratégico, por exemplo, por think tanks, ou como era a Escola Superior de Guerra, que seja ligado ao Estado para a gente pensar o que quer para o Brasil, como o Brasil e não vindo da ONU ou do Foro de São Paulo. E o último pilar é o econômico, e aqui a questão é a gente quebrar esse ciclo patrimonialista. Tá? Então, em resumo, esse é o livro do Ricardo Vélez Rodrigues. Ele não trata só de educação, mas ele trata da origem nossa da nossa sociedade patrimonialista, a consequência intervencionista, inclusive problemas na educação que isso traz, e aponta aí, vamos dizer assim, uma breve análise do Brasil e algumas soluções. Tá? Então é um livro bom para entender o que pensa o Ricardo Vélez Rodrigues e o que a gente pode esperar dele como ministro da Educação. Tá? Obrigado pela atenção e até o próximo.